Sabe aquele dia em que você está parado em casa e de repente vem na sua cabeça: eu já fiz isso ontem, eu já fiz isso antes de ontem, eu já fiz isso antes de ontem. E você acaba percebendo que está numa rotina em que você está cansado. Aquela rotina em que você acorda cedo, vai para a faculdade, volta da faculdade, vê a sua família, vai dormir. No outro dia, acorda e faz a mesma coisa. Muitas pessoas estão nessa monotonia e acabam se cansando, se exaustando e não sabe por quê que está exausto, que está cansado, que está irritado com as coisas. E muitas vezes é porque você criou uma rotina para você mesmo que acaba saturando. E essa rotina vale não só para quem está na faculdade, mas também serve para aquelas pessoas que trabalham todos os dias, que estudam todos os dias, que não faz nada todos os dias. Ou seja, qualquer coisa ou qualquer momento ou qualquer oportunidade de criar uma rotina que você faz isso todo dia acaba sendo monótono. Eu, por exemplo, tive que mudar de estado, né, para ver se eu fazia uma rotina diferente, entrava numa rotina diferente. Para quem não sabe, eu morava em Brasília e atualmente eu tô morando no Ceará. E em Brasília eu tinha uma rotina que estava seguindo todos os dias, né? Quando eu trabalhava, eu acordava 5 horas da manhã para me arrumar, para ir pro trabalho. Ficava no trabalho até às 6 horas da tarde. Quando chegava em casa, eu só dava tempo de descansar e tomar um banho, jantar e dormir, para no outro dia estar acordando e fazendo a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa. Na época que eu comecei a fazer faculdade, só acrescentou a questão de eu chegar tarde em casa por conta da faculdade, que eu acordava cedo, trabalhava o dia inteiro, depois do trabalho ia para a faculdade, e depois da faculdade voltava para casa, tomava um banho, jantava, dormia. No outro dia, a mesma coisa. E isso acabou que eu criei essa rotina, né? Sendo que nos finais de semana eu tinha um momento de descanso, mas eu acabava criando também uma rotina no final de semana. Uma rotina essa que no sábado eu me encontrava com alguns amigos, ou então ia para alguma festa, mas era sempre alguma coisa monótona. Ou eu ia para uma festa, ou eu me encontrava com meus amigos. Só isso. No domingo eu ia para a igreja. Na maioria das vezes eu ia para casa de algum amigo, ou voltava para casa e dormia o dia inteiro. E assim eram as minhas semanas quando eu trabalhava, e eu acabava me enfrentando nessa monotonia, nessa rotina que eu criei para mim mesmo, e isso acabou que foi me desgastando. Era algo que trazia meu rendimento, né, que era o meu salário, algo que trazia a minha afiliação com os meus amigos, né, encontrar meus amigos durante a semana, mas aquilo acabava me cansando. Em 2020 eu acabei entrando no seminário. Fui seminarista. Em 2020 acabei entrando no seminário, aonde no seminário, para quem já foi seminarista ou quem ainda é seminarista, é uma rotina que você tem que seguir. A mesma coisa. Acordava de manhã, tinha as orações, depois a aula, à tarde tinha os afazeres da casa, né, como seminarista, arrumar a casa, tinha as missões e tudo mais. À noite tinha as orações, jantar, dormir. No outro dia a mesma coisa, e assim durante a semana. Sempre era algo monótono. Porém, em 2020, para quem não lembra, chegou a fatídica pandemia. E para mim a pandemia foi um pouco complicado, porque como eu era muito ligado aos meus amigos e família, eu estava literalmente preso dentro do seminário, onde eu não podia sair por conta do contágio, e tinha toda a preocupação de infectar a minha família, de levar alguma coisa para ela que faria mal. Então, né, no início de 2020, quando estourou a pandemia e tudo mais, a gente dentro do seminário teve que criar uma rotina nova, porque como a gente não saía, não fazia as coisas externas fora do seminário, a gente tinha que criar alguma coisa, porque senão ia ficar muito pesado o nosso dia a dia dentro do seminário. Então a gente fazia jogos, fazia alguma coisa para que realmente a gente fazia coisas para que realmente a gente não estourasse dentro do seminário. No final de 2020, quando eu recebi a resposta de que eu não ia continuar no seminário, que ia retornar para casa e tudo mais, eu fiquei pensando, vou voltar para minha rotina que eu tinha antes do seminário. Então acabou que ficou uma coisa monótona antes do seminário, durante o seminário, que a gente acabava, querendo ou não,
tendo aquela rotina semanalmente, fazendo a mesma coisa. E quando eu saí do seminário, começou outra rotina. Só que no ano anterior, em 2021, no início do ano mesmo, eu viajei, né, que foi a viagem da mudança da minha, vamos dizer assim, aonde em 2021 eu vim para o Ceará, né, para casa da minha avó e tudo mais, e futuramente eu ia morar, né, que é onde eu estou residindo agora. E foi uma chave em que eu ativei, que eu acabei falando para mim mesmo assim, eu tenho que mudar a minha rotina. Aqui no Ceará, por ser uma cidade pequena e tudo mais, a rotina monótona muda, porque querendo ou não, pela cidade ser pequena, a maioria conhece cada um aqui na cidade. E acaba que se você não fizer alguma coisa, um vizinho seu vai falar alguma coisa, ou então um parente seu vai falar alguma coisa. Então você tem sempre que estar fazendo alguma coisa para... E essa mudança para o Ceará me trouxe vários pensamentos e questionamentos. Se eu deveria fazer isso, do porquê eu estou fazendo. Eu vou estar deixando meus amigos de lado, né? Deixei muitos amigos lá em Brasília, que até hoje eu converso e tudo mais. E quando eu for lá em Brasília, eles me tratam como se eu nunca tivesse saído de lá. E são amizades que eu agradeço muito por ter. Então foi um momento em que eu pensei bastante, refleti muito em mim, pensei, será mesmo que vai dar certo essa mudança? O que vai acontecer? Será que eu vou fazer alguma coisa? Será que eu não vou fazer? E tudo mais. Então, quando eu cheguei, mudei pra cá, eu acabei entrando numa rotina monótona de qualquer jeito, de novo. Tentei enviar currículos para entrar em emprego, tentei fazer lives, tentei fazer com que o meu dia a dia não fosse monótono. Pra quem me conhece, eu sabe que eu não acordo muito cedo, assim, não acordar 5 horas da manhã, mas eu tento acordar cedo, tento ver as notícias, tento ver o que está acontecendo no mundo, tento ver o que está acontecendo na internet, como é que eu posso me inserir na internet. Então, o ano de 2021 foi muito uma adaptação de quando eu mudei para cá, de como era a vizinhança, de como eles iam me ver, né? Porque, querendo ou não, quando eu me mudei para cá, muita gente, é um menino de cidade grande, é um menino metido, é um menino isso, é um menino aquilo e tudo mais. Então eu acabei recebendo nomes, né, nomeações que eu ficava me preocupando na cabeça, que ia acabar comigo, né? Fiz amizades em 2021, que foi amizades de aprendizado, realmente, que hoje em dia qualquer coisa, mas essas amizades que eu fiz, que para mim hoje em dia são qualquer coisa, me serviram para abrir meu olho, né, para eu olhar o mundo ao meu redor diferente, né, e descobrir realmente assim quem vale a pena ter na minha vida. Quando eu me mudei para cá pro Ceará foi um pouco difícil, né? Como eu disse, o ano de 2021 foi um ano de adaptação, de aprendizado, aonde em 2021 eu fui muito julgado, muito falado aqui na cidade. É o metido, o ex-seminarista, é o menino que quer mandar na igreja, o menino isso, o menino aquilo e tudo mais. Foi um caos. Então em 2021 foi sofrido, mas esse sofrimento que eu tive em 2021 eu trouxe como um aprendizado para mim, como, por exemplo, recebi novas amizades, que em 2022 foi assim, até o final do ano foi maravilhoso, que inclusive no início de 2023 estavam comigo, que são incríveis. Não sou muito mais como antigamente, um rapaz que 100% focado na igreja e tudo mais, mas eu mantenho amizades dentro da igreja. Participo da missa normalmente, como eu fazia antigamente, mas só que eu não sou muito adentro assim mais da igreja, não participo pastoral mais, ou seja, eu sou só o participante realmente da igreja, que vai na missa, festa, comunga e tá ali, participa. E nesse ano de 2023 eu decidi realmente criar uma rotina. Como vocês puderam ver, eu voltei a gravar vídeo aqui pro canal, vou gravar agora semanalmente, já fiz uma planilha ali de gravações, de temas, do que eu quero trazer para vocês. E para você que está cansado, estressado, irritado consigo mesmo e tudo mais, avalie a sua semana, avalie o seu dia a dia, avalie o que você faz durante a semana, que muitas vezes o seu cansaço psicológico e tudo mais pode ser uma rotina que você está seguindo diariamente, que você acaba se cansando, uma rotina em que você está preso. Um exemplo é quem está fazendo faculdade.
que são aquelas pessoas que acordam, por exemplo, pessoas que estudam à noite na faculdade, acordam um pouquinho tarde, usa a tarde do dia para resolver coisas da faculdade, à noite vai para a faculdade, aí quando volta da faculdade tem o planejamento da aula, o que foi passado, dorme tarde, acorda tarde no outro dia, faz as coisas da tarde, aí vai pra faculdade, aí volta, aí tem toda uma rotina que continua fazendo a mesma coisa. E tem as pessoas do trabalho, né, que são aquelas que acordam cedo, vai trabalhar, volta, dorme, aí no outro dia a mesma coisa, vai trabalhar, volta, dorme. Então é uma rotina que às vezes exausta, cansa e você acaba se estressando consigo mesmo. Então tenta criar uma rotina no meio disso tudo que te traga um respiro, sabe? Exemplo quem faz faculdade, em vez de ir dormir tarde, por que não tenta dormir cedo e acordar cedo no outro dia para resolver as coisas da faculdade, sabe? Que aí sobra um tempo à tarde antes de ir para a faculdade ou então de fazer alguma coisa da faculdade, sobra um tempo para você se cuidar, cuidar de você, cuidar do que você faz no dia a dia, cuidar da sua família também. Então, a mesma coisa quem trabalha, chegou um pouquinho tarde, tira pelo menos uns 10 minutinhos ali e fica um pouco com a sua família. Ou então, hoje nós vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos comer no restaurante. Vamos, sei lá, hoje a gente vai assistir um filme. Mesmo assim, vamos dormir um pouquinho tarde para acordar no outro dia para ir trabalhar. Tenta só fazer isso de vez em quando, sabe? Quebra um pouco a rotina que você faz, que fica monótono, e acaba que você aproveita mais a sua semana e você acaba descansando a sua mente. Então tenta fazer isso, beleza? Assim como eu, que tive 2020, 2021, 2022 para aprender a criar uma rotina. Você também pode demorar ou pode ser rápido para criar uma rotina, mas tenta criar uma rotina para você. Tenta ser uma pessoa flexível, uma pessoa que sabe fazer as coisas que você gosta, mas também tem as suas obrigações. Então tem como mesclar isso. Se você conhece um amigo, ou então se você tá se sentindo preso nessa rotina monótona, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe aí nos comentários o que você faz para quebrar a sua rotina, para não deixar ela monótona, para deixar ela mais, vamos dizer, mais alegre, mais dinâmica, vamos dizer assim. Deixe aí nos comentários, compartilhe com seus amigos, isso é muito importante, porque às vezes você tem um amigo que tá passando por isso e você não sabe como ajudar, só manda esse vídeo aqui para ele assistir, para ele ter uma base, uma ideia do que fazer, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Nos encontramos aqui nesse canal, sempre às 19 horas, não tem dia fixo durante a semana, mas às 19 horas, então por isso que você tem que se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, falou!